a paz do Senhor mais uma vez. Graças a Deus, né, que Jesus tem nos dado essa palavra. Eu vou cantar um hino aqui com os irmãos. Os meninos gostam de tocar, eles estão aí com vontade de tocar. Eu não sei cantar não, mas eu gosto de cantar porque eu gosto de adorar Jesus. E aí eu vou fazer que nem uma irmãzinha que tem lá na Caraíba. Ela diz: eu canto porque Jesus gosta de louvor. Ela diz: olha, eu vou cantar aqui um hino porque Jesus gosta de louvor, né? Aí os irmãos balançam a cabeça e ela canta. Nós vamos louvar a Deus com um hino bem conhecido. Por toda a minha vida, Jesus pode lhe pegar esta tarde e fazer milagres extraordinários na tua vida, porque Ele é
Senhor sobre todas as coisas, e Ele está aqui neste lugar. Oh, glória a Deus. Jesus pode pegar aquilo que é nada e fazer grande, porque Ele é o Deus do poder. A Bíblia diz que Ele tira o pequeno do monturo, Ele pega o pobre necessitado e põe para sentar entre os príncipes. Ele pode arrancar a dor da tua alma esta tarde. Ele pode fazer milagres extraordinários. Creia que Jesus está aqui e Ele pode te tomar a mantenha na rainha. Ele pode fazer milagres esta tarde. No livro de Êxodo, nós lemos pela manhã o capítulo 34, versículo 10. E ele diz assim: e disse o Senhor, eu faço uma aliança contigo, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram vistas em toda a terra, nem entre gente alguma. Todo este povo em cujo meio tu estás, verás a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Eu estava orando esses dias, eu assisti uma mensagem, irmãos, uma pregação, onde o pastor, ele já morreu, ele morreu no ano de 2005, se eu não estiver enganado. O pastor Luiz Antônio, para mim é um dos mestres pregadores da igreja atual. E o pastor Luiz Antônio disse que Deus levou ele a uma dimensão diferente de espiritualidade. E ele disse que o Espírito Santo de Deus incomodava ele, dizia: ora um pouco mais, consagra um pouco mais. E eu senti Deus fazer isso comigo nos últimos 15 dias depois desta mensagem. O Espírito Santo de Deus tem me impulsionado para orar mais. A minha esposa é testemunho que às vezes ela dorme e às vezes ela me pega no pé da cama orando. Às vezes ela dorme e eu levanto de pontinha de pé e pego a Bíblia e vou meditar. E às vezes ela se chateia porque toda esposa quer dormir à vontade com seu marido. E às vezes ela não entende, irmãos, que Deus está me reservando algo diferente. E que às vezes eu preciso orar um pouco mais. E eu preciso jejuar um pouco mais. E eu preciso buscar a Deus um pouco mais. E eu fico alegre quando Deus me relembra as suas promessas. E todas as vezes que Deus me lembra as suas promessas, eu sinto uma responsabilidade maior sobre os meus ombros. Eu estava conversando com uma irmã dirigente do círculo de oração esses dias. E ela disse assim, olha menino, ela me chama de menino. Ela diz: olha menino, Jesus tem uma grande coisa na tua vida. Ele disse assim: Jesus, Ele sabe que tu não sobe ali para fazer um espetáculo. Ele sabe que você não vai ali para alegrar alguém. Ele sabe que você tem compromisso com a palavra. E eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos, que eu senti de Deus de dizer que todas as vezes que você fizer um compromisso com a palavra de Deus, Deus vai honrar o compromisso que você fez. A palavra que nós lemos aqui nos marca, porque a Bíblia diz que Moisés estava vivendo um momento de crise. A Bíblia diz no capítulo 20, capítulo 17, 18, depois que eles saíram do Egito, a Bíblia diz que Deus chama Moisés para um monte. Moisés passa lá 40 dias nesse monte e Deus revela a Moisés as tábuas da lei. A Bíblia diz que quando Moisés desce do monte, ele estava cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Moisés ia descendo, mas quando ele chega perto do arraial que o povo estava acampado, a Bíblia diz que ele olha e vê lá a imagem de um bode. A imagem de um bode desenhada de ouro, de cobre. Arão tinha ficado para liderar o povo, mas ele não teve força e capacidade para sustentar a altivez daquele povo. E a Bíblia diz que eles conquistaram Arão para que Arão fizesse um cordeiro ou um bezerro de ouro. E a Bíblia
Bíblia diz que quando Arão faz aquele bezerro, o povo agora tira. Eles haviam tirado os seus penduricalhos. No grego original diz que era tudo aquilo que eles usavam como enfeites e que era de ouro. E eles derretem o ouro e fazem um bezerro de adoração ao Deus que eles aprenderam a adorar no Egito. E quando eles começam a adorar o Deus que eles aprenderam a adorar no Egito, Moisés vem descendo de lá para cá com as tábuas da lei. E Moisés sente um horror no seu coração e ele joga as tábuas da lei no chão. E as tábuas da lei se quebram. E a Bíblia diz que passa o capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e vai chegando. E aí Deus convoca Moisés outra vez, conserta o povo e convoca Moisés outra vez a ir buscar novamente as tábuas da lei. E no capítulo 34 e o versículo 10, nós encontramos Deus olhar para Moisés e dizer assim: eis que hoje eu faço uma aliança contigo. Na tradução original está dizendo que Deus disse a Moisés: eu faço um concerto novo e diferente contigo. Aleluia. Ele diz: o concerto que eu fiz antigamente era apenas para o povo andar nele. Ele diz: o concerto que eu faço hoje é diferente. Ele diz: eis que se vocês andarem nesse que está agora, ele diz: eu produzirei no meio de vocês sinais e maravilhas. Aleluia. Eu pesquisei a palavra sinais e maravilhas no original, e aí ela vem, a palavra milagre vem do latim, que significa miraculum, e significa algo que traz espanto no meio de uma sociedade. A palavra original latina, traduzida pelo grego, ela diz que é algo horrendo e que ninguém pode fazer a não ser alguém extraordinário ou que tenha um poder superior ou sobrenatural. No hebraico, a palavra milagre significa algo inacreditável e que os olhos carnais e a mente natural não conseguem entender. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que quando você fizer um concerto com Deus, uma aliança com Deus, os milagres de Deus vão acompanhar a tua vida, os milagres de Deus vão acompanhar o teu ministério, a bênção de Deus vai acompanhar a tua família, a bênção de Deus vai estar sobre a tua casa, a bênção de Deus vai estar sobre o teu lar, a bênção de Deus vai pegar aqueles que te humilham, aqueles que te desprezam, e eles vão ficar observando o Deus Todo-Poderoso exaltar a tua vida, porque Deus faz concerto que gera milagres com o seu povo. E a Bíblia me revela que Deus fez concerto com muita gente. A palavra concerto, pela etimologia, eu gosto muito de usar a exegese e a etimologia para pregar, porque você interpreta melhor o texto. A etimologia diz que a palavra concerto ou aliança significa pacto diferenciado. A Bíblia diz lá no livro do Gênesis que Deus fez um pacto diferenciado com Abraão. E a Bíblia diz que Deus olhou para Abraão e disse: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá eu te farei uma bênção, eu farei de ti uma nação. E a Bíblia diz que Abraão abandona a sua família, abandona os seus amigos, abandona as pessoas com quem ele aprendeu a conviver, e ele sai levando apenas a sua mulher, um moço que lhe acompanhava, o seu sobrinho Ló e o seu pai Arã. E a Bíblia diz que Abraão sai para um lugar que ele não conhecia, mas a Bíblia diz que quando Abraão tocou na terra de Canaã, a Bíblia diz que Abraão começou a ser abençoado. A Bíblia diz que a bênção de Deus começou a chegar na tenda de Abraão, a bênção de Deus começou a chegar na tenda da família de Abraão. Ló também começou a ser abençoado, até chegar um ponto que eles tiveram que apartar os rebanhos, porque estava havendo dissensão entre os pastores, porque a bênção de Deus era tão grande sobre a vida deles que não havia mais espaço para eles conviverem juntos. Abraão olha para Ló e diz: olha, Ló, escolhe para onde tu quer ir. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. A Bíblia diz que Ló escolheu as campinas, Abraão escolheu o deserto, mas foi no deserto que Deus abriu a mão e abençoou a vida de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão tinha um pacto
Abraão tinha um compromisso, um concerto com Deus. Eu estou dizendo para você esta manhã, esta tarde, que se você tiver um concerto com Deus, um compromisso com Deus, Deus vai honrar a tua fé e vai abençoar a tua família. A Bíblia diz que todo aquele que fez pacto com Deus, ele não voltou de mãos vazias. É verdade. A Bíblia diz que Deus chamou um homem por nome Noé. Noé se tornou um louco na sociedade dele. Sabe por que louco, irmãos? Porque quando a gente começa a receber destaque da presença de Deus na nossa vida, o povo pensa que a gente fez foi doidar. Quando a gente começa a ser cheio do Espírito Santo de Deus e começa a se destacar na presença de Deus, os colegas da escola, principalmente para os jovens, ele diz: doido, tá ficando doido. E a Bíblia diz que alguém passava, olhava para Noé, balançava a cabeça e dizia: não vai não, não gera não. Noé convocou os 3 filhos dele e começou a construir uma arca gigantesca. E ele começou a dizer: olha, arrependei-vos porque vem o dilúvio. Arrependei-vos porque vem o dilúvio. Arrependei-vos porque está vindo aí uma tempestade grande e vocês precisam mudar as atitudes de vocês. Se arrependam. E a Bíblia diz que eles meneavam a cabeça e zombavam de Noé. A Bíblia diz que após algum tempo Noé terminou a arca. Ele entrou para dentro da arca com ele e sua família, os animais. E a Bíblia diz que quando ele entra para dentro da arca, que ele começou a trancar as portas. A Bíblia diz que Deus abriu as portas de cima, veio água como chuva. A Bíblia diz que Deus abriu as portas de baixo, os rios começaram a transbordar. A Bíblia diz que aonde não nascia água, a água começou a sair. A Bíblia diz que foram surgindo nascentes de água, e em mais ou menos 48 horas a terra foi inundada de água. E a Bíblia diz que os homens batiam na porta: abre-nos a porta, Noé. Mas Noé era quem tinha o compromisso. Aqueles que não quiseram o compromisso ficaram de fora. Mas a Bíblia também me lembra que depois de 150 dias estava Noé soltando uma pomba. Ele soltava todas as manhãs, e a Bíblia diz que ela voltava e não trazia nada. Mas 150 dias depois, a Bíblia diz que apareceu no meio do céu um arco-íris. Sabe o que era o arco-íris, irmão? Era o sinal do pacto, era o sinal do compromisso, era o sinal da aliança que Deus tinha com Noé. Deus estava se lembrando do pacto que fez com Noé. Eu estou dizendo para você esta tarde: Deus se lembra da aliança que fez com você. Continua sofrendo na presença dEle, continua orando na presença dEle, continua adorando a Ele. Ele ainda se lembra do pacto que Ele fez com você. Aleluia, Jesus. Deus ainda se lembra do pacto que Ele fez com você. Aleluia. A Bíblia diz que Ele não esquece as promessas. A Bíblia diz no livro de Números, o capítulo 22 ou o capítulo 23, a Bíblia diz que Ele olha para Balaque, que chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, o povo da promessa lá de Abraão. E a Bíblia diz que Balaão levanta 7 altares e começa a pedir maldição para o povo de Israel. E a resposta vem do céu para Balaão e diz: olha, eu não posso amaldiçoar a quem é abençoado por natureza. Ele diz: existe uma lei para esse povo de bênção e eu não posso revogar. A Bíblia diz: porventura prometeria Deus e não se cumpriria, ou Ele diria e não o faria. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós esta tarde? As promessas dEle ainda estão de pé. O ministério que Ele prometeu ainda está de pé. A casa que Ele prometeu ainda está de pé. A unção que Ele prometeu ainda está de pé. Adore a Ele, porque ainda estão de pé as promessas dEle sobre a tua vida. Ainda está de pé o ministério que Ele te prometeu na terra. Aramando raio. Aleluia. A bênção que Ele disse que te daria se fosses fiel a Ele ainda está de pé. Aleluia. Deus ainda permanece com a promessa dEle estendida sobre a tua vida. A tua família vai ser preservada.
A Bíblia diz que tinha um homem, os nomes por nomes Gedalitas. A Bíblia diz que aqueles homens fizeram uma aliança com o povo de Israel. Eles fizeram uma aliança